Minha gente, crise, bagunça, anomia, não há autoridade no país. Agora o presidente decreta intervenção no Rio de Janeiro. A intervenção terá que ser analisada pelo Conselho da República, cujos membros sequer foram nomeados até hoje, e posteriormente aprovada ou rejeitada pelo Congresso Nacional. Em conjunto ou separadamente, Câmara Federal e depois o Senado da República. Vamos ver o que acontece. Eu não acredito que essa intervenção resolva o problema da anomia, da falta de autoridade e da falta de confiança do país nos seus governos, no estadual do Rio e no federal que dirige o país. Mas eu quero, nesse momento, continuar com aquela ideia que eu já venho exercitando na internet, no Face e pelos meios de que disponho, de mostrar a vocês como eu entendo a crise que nós estamos vivendo. Hoje eu quero falar um pouco sobre a crise ou a visão da crise pela Fiesp, pela Fecomércio, pelos rentistas e pelos bancos em relação ao que sofre a classe trabalhadora do Brasil. Uma das desgraças da classe trabalhadora contemporânea é que ela esqueceu ensinamentos de Marx. Não estou dizendo que sou marxista, não, mas estou tentando mostrar alguma coisa que eu aprendi nesses anos de exercício de mandatos executivos e parlamentares. É que ela esqueceu Marx, enquanto os grandes capitalistas aprenderam muito com ele. Por exemplo, a campanha contra o imposto da Fiesp e da Fecomércio, simbolizada pelo pato, se destina a aumentar o lucro do capital em detrimento do Estado. Para Marx, o lucro era parte do que ele chamava de mais-valia. Nós podemos chamá-la de mais-valia social, porque na forma de imposto, a maior parte dele se destina a gastos de natureza social, como educação, saúde, assistência, segurança e desenvolvimento. A mais-valia bruta é a diferença no valor de uma mercadoria entre o salário pago e não pago. Por vários expedientes, o capitalista consegue reduzir ao máximo o salário pago a fim de ter uma mais-valia maior para ele. Contudo, o Estado, impelido por demandas políticas que acompanham e acompanharam ao longo dos tempos o desenvolvimento da cidadania, se apropriou de parte desta mais-valia para atender às necessidades materiais da população, inclusive dos trabalhadores. Portanto, um imposto elevado sobre corporações e o lucro, desta forma, interessa ao conjunto do povo. Os salários dos trabalhadores são mantidos o mais baixo possível. A gente teve um probleminha aqui. Os salários dos trabalhadores são mantidos o mais baixo possível pelo Exército Industrial de Reserva, ou seja, pelo desemprego. Já a mais-valia que o trabalhador produz se reduz na proporção do aumento do valor do trabalho. Para compensar a queda do valor global da mais-valia, o capitalista lança seu apetite sobre o imposto. É a Fiesp com seu pato, auxiliada por algumas entidades sindicais. E não apenas quando a mais-valia global cai, mas também quando aumenta, ocorre exatamente isso. Os mais vulneráveis nesse processo são os mais pobres, já que são os mais dependentes dos impostos gastos pelo Estado. Em muitas circunstâncias, reduzir impostos é saudável. Eu fiz isso no governo do Paraná. É saudável para o desenvolvimento econômico. Nunca, porém, como política deliberada para favorecer o lucro. Os ganhos de capital nem sempre retornam à economia sob a forma de investimentos produtivos. Na maior parte dos casos, se destinam à especulação,
Jogo da bolsa, ciranda financeira, financiamento da dívida pública, esterilização do dinheiro. Nesta situação, os patos são os trabalhadores e os grupos sociais mais fragilizados, que, reduzidos ao trabalho informal, não têm como aumentar sua renda nem obter mais e melhores serviços públicos. Estes são vítimas não apenas do capital, mas também da parte do trabalho que perdeu o sentido da solidariedade. Minha gente, eu tive aí alguma dificuldade, uma interrupção, porque eu estou gravando pelo telefone celular. E no meio desta minha intervenção, eu fui interrompido por uma chamada que atravessou a gravação que eu estava fazendo. Me perdoe, está todo mundo preocupadíssimo com o decreto de intervenção do Temer, mas eu aqui insisto em trazer dados que levantem a consciência social da nossa população. Valeu, minha gente. Até amanhã.